Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: por que as bolsas despencam? Vocês todos devem estar acompanhando. Esse dia 9 de março amanheceu lá na Ásia primeiro, depois na Europa, nos Estados Unidos e finalmente também no Brasil. O mundo amanheceu diante de uma brutal crise financeira, com a queda nas bolsas de valores, o preço do petróleo despencando e a economia mundial entrando em parafuso mais uma vez naquela que promete ser a maior crise desde 2008. Há uma real situação de pânico no mercado financeiro do mundo inteiro e também no Brasil. É importante nós entendermos o que de problemas fundamentais. Uma batalha sobre o que fazer com o petróleo, especialmente entre a Rússia e a OPEP, e também o peso do coronavírus, da expansão do coronavírus sobre a economia mundial. É importante nós entendermos esses dois problemas, mas mais importante ainda é entendermos o pano de fundo dessa crise. Porque esses dois problemas concretos e reais, a disputa sobre o preço de petróleo e o coronavírus, somente podem ter o efeito que estão tendo porque algo de muito errado está em curso na economia mundial desde a crise de 2008. Fundamentalmente, como nós poderemos ver, não houve mudanças estruturais em relação ao cenário que gerou a crise daquela época. E o fato de não haver mudanças estruturais levou a que se mantivessem os fundamentos que permitiram uma crise de tal envergadura. Vamos primeiro falar dos problemas concretos, para a gente entender factualmente o que está acontecendo. A crise na Bolsa de Valores hoje, ela teve como principal origem a queda do preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo despencou brutalmente nessa segunda-feira, uma queda de aproximadamente 25% a 30%. É a maior queda em muitas décadas. Desde a Guerra do Golfo, em 1991, da Primeira Guerra do Golfo, não se viu uma crise de tal natureza. O que levou a essa crise? Um desentendimento entre a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, e a Rússia. Diante da retração da economia mundial, cuja origem é a expansão do coronavírus, que afetou fundamentalmente a economia chinesa, mas também outras economias, diante desse cenário da queda de economia e, portanto, da queda de demanda por petróleo, a OPEP propôs à Rússia um novo recorte na produção de petróleo, uma nova diminuição da produção de petróleo, para que pudesse manter os preços do petróleo. A ideia era, portanto, que cada país contribuísse com essa redução, de tal maneira que a oferta fosse diminuída e o preço pudesse ser mantido. Basicamente, a OPEP propôs um corte de 4%. Parece ser um corte pequeno, mas é expressivo. É um corte de 1,5 milhão de barris dia. 1 milhão de barris seriam cortados pela própria OPEP e os outros 500 mil barris seriam cortados fora da OPEP, fundamentalmente pela Rússia. A Rússia não aceitou esse acordo. A Rússia considerava que esse acordo era lesivo aos seus interesses nacionais. Diante da não aceitação da Rússia desse acordo, aparentemente com a Rússia já buscando uma disputa mais agressiva por mercados e para defender seus próprios mercados, o que fez a Arábia Saudita? O oposto do que havia proposto a Rússia. A Arábia Saudita prometeu expandir sua produção e passou a dar desconto em vários mercados para poder ampliar aquilo que a economia chama-se de market share, ou seja, a fatia de mercado do petróleo da Arábia Saudita. Ela aumentou a produção e passou a dar descontos em vários mercados, incluindo mercados que hoje são abastecidos pela Rússia. A Arábia Saudita entrou numa confrontação direta com a Rússia e também com o petróleo de xisto dos Estados Unidos. A Arábia Saudita busca preservar o mercado para o seu petróleo, também afetando a produção do xisto nos Estados Unidos, que tem um preço, um custo de extração bem mais caro do que o petróleo da Arábia Saudita. Na medida em que o preço do petróleo cai, a produção de óleo de xisto fica inviável e, portanto, a Arábia Saudita pode expandir seu mercado dentro dos próprios Estados Unidos, além de disputar outros mercados, como eu já me referi. A Arábia Saudita, portanto, passou a ter uma política agressivíssima de expandir produção
e reduzir preços através de violentos descontos. Essa situação imediatamente provocou, portanto, uma queda do preço mundial do petróleo, e isso afetou as bolsas de valores de uma maneira drástica na manhã dessa segunda-feira. O recorte, a queda de preço e o aumento da produção, essa crise toda entre a Rússia e a Arábia Saudita, tem como pano de fundo a questão do coronavírus. Por que o coronavírus afeta? Porque as medidas necessárias, especialmente aquelas tomadas na China, mas também na Itália, na Coreia do Sul, no Japão, e que vão se expandindo por outros países, as medidas para conter o coronavírus afetam fortemente a economia mundial. Fábricas deixam de trabalhar, escolas deixam de funcionar, transporte público ele passa a ser parcialmente paralisado. Há um efeito sobre a economia para enfrentar aquilo que alguns consideram já uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Portanto, são medidas para enfrentar o vírus que levam a uma retração da economia mundial. E diante dessa retração, os distintos setores da economia capitalista do mundo tratam de tomar providências para manter preços, manter mercados, evitar prejuízos. Portanto, há um casamento entre coronavírus e a crise petroleira originária desse conflito, fundamentalmente entre a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, e a Rússia. Mas esses dois problemas, eles estão soltos, eles não são problemas que sozinhos geraram essa crise, que pode ser até mesmo um novo estouro da bolha financeira do mundo. O que nós temos por baixo é o que realmente importa. Nós podemos claramente dizer que a crise no preço do petróleo e a crise do coronavírus são gatilhos de um novo ciclo da crise do capitalismo. São gatilhos de um novo ciclo da crise do capitalismo financiarizado. Como vocês sabem, houve uma gigantesca crise em 2008. Como é que essa crise foi enfrentada? Os distintos governos capitalistas inflaram de dinheiro os bancos para impedir suas quebras. Colocaram enormes quantidades de recursos nos bancos, aproximadamente 30 trilhões de dólares, para impedir a quebra do sistema bancário e creditício na crise de 2008. Foram adotadas medidas que em inglês receberam o nome de quantitative easing, ou seja, uma facilitação da expansão da moeda. Basicamente, o que os governos capitalistas fizeram foi pagar aos bancos antecipadamente da dívida pública que esses bancos controlavam e queriam vencer em anos e décadas. Os governos anteciparam recursos e inundaram os bancos de dinheiro para que os bancos não tivessem prejuízos e para que o sistema creditício continuasse a financiar. O resultado disso foi, evidentemente, uma situação fiscal bastante vulnerável, e os governos capitalistas enfrentaram essa vulnerabilidade fiscal, retirando direitos dos trabalhadores, reduzindo serviços públicos, privatizando, fizeram com que a maioria da sociedade, especialmente a classe trabalhadora, mas também a classe média, pagasse pela política que salvou os bancos, com esta inundação de recursos públicos no sistema creditício. Por que os governos capitalistas tiveram que fazer isso na crise de 2008? Porque, basicamente, o capitalismo mundial vive estruturalmente uma crise que, na linguagem econômica, se chama de crise de superprodução. Ou seja, o capitalismo hoje, com todas as revoluções tecnológicas, é capaz de produzir muito mais mercadorias do que há capacidade efetiva de consumo por parte das famílias e mesmo dos estados. A expansão da capacidade produtiva decolou já nos anos 70 e 80 de forma muito acelerada com a revolução da informática, depois da tecnologia da informação, enquanto que a renda das famílias, a renda das classes trabalhadoras e a renda dos estados periféricos foi se distanciando, foi se reduzindo. Como é que o capitalismo fez para continuar funcionando? Expandiu o crédito, tentando trocar a renda que se perdia por créditos, por empréstimos para as famílias e para os estados continuarem comprando mercadorias e serviços. Créditos que tinham longuíssimos prazos a pagar e que resolviam, pelo menos provisoriamente, dois problemas do capitalismo. Com essa expansão do crédito, o capitalismo podia continuar vendendo mercadorias e serviços cujo volume de produção crescia. Segunda vantagem, o capitalismo, além de ter o lucro da venda das mercadorias e serviços, acrescentava a este lucro operacional um lucro extra,
que é o lucro financeiro, que é a taxa de juros que as pessoas pagam por conta de financiarem suas compras. O crédito, portanto, passou a ser um elemento central do funcionamento do capitalismo. Já era muito importante e foi se tornando cada vez mais importante, empurrando o capitalismo para aquilo que se chama de financiarização. Uma gigantesca bolha creditícia que fazia o capitalismo funcionar até que essa bolha estoure em 2008 em função da crise das hipotecas nos Estados Unidos. Esse sistema, com o chamado quantitative easing, com os recursos que os governos passaram para os bancos para que o sistema fosse salvo, esse sistema não foi alterado. Ele foi se recompondo a partir de 2008, lá se vão 12 anos, foi se recompondo esse sistema mais ou menos nas mesmas bases. O mundo continua tendo a capacidade produtiva crescendo e a renda da classe trabalhadora, dos povos e dos estados periféricos caindo. A desigualdade só faz crescer no mundo, a desigualdade de renda e riqueza. E o sistema continuou funcionando à base da expansão do crédito. Tanto é assim, eu vou pegar alguns dados importantes para vocês, que está num artigo recentemente publicado pelo importante especialista John Plander no Financial Times. Hoje as dívidas globais atingem 250 trilhões de dólares, 322% do PIB mundial, cerca de 16% acima das dívidas que existiam em 2008. Entre 1980 e 2008, o grau de endividamento das grandes empresas, das empresas capitalistas, haviam subido de 15% do PIB mundial para 27% do PIB mundial. Com a crise de 2008, caíram para 20%, mas já estão em mais de 30% em 2019. Portanto, as dívidas, a quantidade total de dívidas no mundo hoje vem crescendo e vem crescendo assustadoramente. Basicamente, o sistema capitalista continua a funcionar a partir de uma expansão aloprada do crédito para substituir a renda que vai sendo perdida por esse sistema brutal de redução de salários, direitos e, portanto, dos próprios mercados internos dos mais distintos, das mais distintas nações capitalistas. Isso é o pano de fundo do que nós estamos assistindo agora. Diferentemente do que em 2008, porém, a crise não se localiza nas hipotecas, não se localiza no problema do financiamento habitacional. A crise se localiza na enorme dívida das grandes corporações capitalistas. As corporações capitalistas se aproveitaram da inundação de recursos no sistema creditício para se endividar cada vez mais, para alavancar sua atividade através de dívidas crescentes. São dívidas assustadoras, com vencimento inclusive a curto e médio prazo, que colocam em xeque toda a rigidez, toda a saúde do sistema capitalista mundial. Essas grandes corporações puderam se beneficiar de juros muito baixos. Os juros, depois da crise de 2008, se mantiveram num patamar muito baixo, especialmente porque a economia mundial viveu uma fase de crescimento muito fraco, especialmente na Europa e no Japão, crescimento econômico muito fraco, e diante desse crescimento fraco as taxas de juros se mantiveram bastante baixas, e além disso, o sistema bancário estava inundado de recursos, e os bancos, para poderem lucrar, eles têm que emprestar mais e mais dinheiro, e emprestaram, em condições muito favoráveis, imensas quantidades de recursos para as grandes corporações capitalistas. A taxa de endividamento das grandes corporações hoje, pelos números de 2019, do terceiro trimestre de 2019, segundo instituições oficiais, é mais que o dobro do que em 2008. As grandes corporações capitalistas estão profundamente endividadas. E o perigo de uma recessão é de que essas empresas não sejam capazes de honrar seus compromissos financeiros, não sejam capazes de pagar suas dívidas. Este é o grande pânico dessa segunda-feira. O medo de uma recessão, a crise do preço do petróleo e um desespero de todos os grandes grupos capitalistas de se desfazerem das suas reservas em ações para poder se capitalizar e enfrentar o pagamento das dívidas numa economia mundial que pode estar entrando em recessão. Os grandes grupos capitalistas, que também são os grandes investidores na Bolsa de Valores, eles liquidam suas ações rapidamente
para poder fortalecer seu caixa e enfrentar a dívida numa economia recessiva. A mesma coisa fazem os bancos e os fundos de investimento, com medo de que as corporações capitalistas não sejam capazes de pagar suas dívidas. Os bancos e os fundos de investimento liquidam suas posições na Bolsa de Valores, vendem suas ações para poder ter os recursos e enfrentar a inadimplência dos seus devedores. Portanto, tanto as grandes corporações capitalistas não bancárias quanto os bancos e fundos de investimento vendem suas ações para cada um desses grupos poder proteger suas posições. Aqueles que têm que pagar dívidas precisam de recursos para poder honrá-las. E aqueles que temem não receber as dívidas também precisam de dinheiro para suportar o golpe que seria a inadimplência de grandes corporações capitalistas. Essa é a base desse pânico que se alastra no mercado financeiro. Grande parte das corporações capitalistas tomaram recursos no mercado financeiro. Veja só como funciona o capitalismo. Tomaram recursos no sistema financeiro não para aumentar sua produção, não para investir na sua atividade produtiva, mas para poder fazer aquilo que no mercado financeiro se chama de alavancagem. Tomo o dinheiro emprestado a juros muito baixos e com esses recursos eu compro ações, eu compro títulos da dívida interna dos países, ou seja, eu faço especulação financeira com dinheiro que eu tomo emprestado do próprio sistema financeiro a juros baixos. Isso explica um pouco do crescimento espantoso de várias bolsas de valores no mundo, incluindo a brasileira, num momento de economia muito fraca, de economia muito enfraquecida, como é a própria economia brasileira. São recursos que vêm do exterior a partir de empréstimos a juros baixos que as grandes corporações capitalistas tomam para lucrar com a especulação na bolsa de valores. E que nesse momento em que há um pânico, há um movimento reverso. Essas mesmas corporações vendem as ações para retirarem seus lucros e fortalecer a posição dos seus caixas diante de dívidas que elas podem ser incapazes de honrar em função de uma recessão mundial que pode estar se avizinhando, e a crise desse 9 de março, esse crash no preço do petróleo na Bolsa de Valores, pode estar anunciando um período recessivo da economia capitalista. Pode ter ocorrido o estouro da bolha financeira, que de novo coloca em xeque um sistema capitalista que concentra riqueza na ponta, pobreza na outra, que retira a renda das famílias, que retira a renda dos estádios periféricos, que só pode funcionar a partir da expansão de crédito, somente a partir da expansão de crédito esse sistema capitalista consegue vender as mercadorias e serviços que a tecnologia permite fabricar ou oferecer em cada vez maior escala. Ou seja, é a doença estrutural do capitalismo que leva à crise que nós estamos assistindo hoje, a essa crise financeira que devasta os mercados e que pode empurrar os países para uma situação recessiva duríssima. Essa é a explicação que eu gostaria de dar sobre a crise financeira e a queda das bolsas nessa segunda-feira. É fundamentalmente o sintoma de que o capitalismo mundial está profundamente doente e que o seu funcionamento somente gera para a grande maioria dos povos pobreza, miséria, desigualdade e perda de direitos. Enquanto, do outro lado, para os grandes especuladores, para os grandes grupos econômicos gera cada vez mais recursos extraídos da exploração dos povos de todo o mundo. Termino aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos. Antes de encerrar o programa, duas mensagens. A primeira delas, eu queria sugerir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir programas anteriores do canal Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal
que nossos espectadores e leitores pagam para que o Opera Mundi possa ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Conto com o apoio de vocês. Esse apoio é fundamental para que o Opera Mundi possa continuar a cumprir o papel jornalístico que vem cumprindo já há mais de 10 anos. E encerro aqui o programa 20 Minutos de hoje. Por que despencam as bolsas de valores? Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão, faça chegar a mais pessoas, a seus amigos, às suas redes sociais. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa segunda-feira, dia 9 de março, e até uma próxima edição do programa 20 Minutos. Um grande abraço.